Então, vamos nós. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todas e todos. O nosso programa de hoje, em termos de conteúdo de grade, é este. Vou postar aqui no chat. Vou colocar aqui no chat. Nesses 5 primeiros encontros, partimos de ideia de sociedade e direito, chegando a Kelsen e Luhmann, mais numa ideia de teoria da sociedade e de sistemas sociais com Luhmann, e de ordenamento jurídico, normatividade ou construção da dogmática do direito, por Kelsen, e depois digamos assim, um encontro das semelhanças de pensamento, ou, mais especificamente, daquilo que Luhmann conseguiu se apropriar dos esforços de Kelsen para ressignificar essa linguagem interpretativa acerca do sistema do direito para Luhmann ou da ciência do direito para Kelsen, digamos assim. E aí chegamos ao grande postulado jurídico do século XX, que é o positivismo jurídico ou normativismo, ou a ideia do direito como um ordenamento jurídico sistemático, né, com uma função ou com as funções específicas à luz da sociedade moderna, digamos assim. A ideia é tratarmos, portanto, a partir daqui, do que muitos autores vão chamar do esgotamento do positivismo jurídico, ou o fim do positivismo jurídico, né? E a ascensão definitiva, ou, digamos assim, a supremacia do direito constitucional, o direito constitucional como o direito dos direitos, já que todos os outros direitos, para serem direitos, tiveram que se tornar direitos constitucionais, né? Mesmo o direito penal tendo vindo antes do direito constitucional, teve que se submeter ao crivo do direito constitucional. Assim se deu com o direito administrativo, com o direito civil, com o direito do trabalho. Assim também se deu com as ideias dos direitos imateriais, como a teoria do processo, traduzida aí no processo penal, no processo civil, no processo do trabalho, no processo administrativo. Então, o que nós notamos não é um império do direito, como diria Dworkin, é muito mais. É um império do direito constitucional, não apenas um império do direito. Não existe um império do direito penal, não existe um império do direito civil, não existe um império do direito do trabalho, mas, sem dúvida alguma, existe um império do direito constitucional. Porque se todos os outros direitos não forem direitos constitucionais, o direito constitucional diz que eles não são direito. Então, o império, como escreveu Dworkin, o império do direito não é o império do direito. Na modernidade, nós temos o império do direito constitucional. Isso tem que ser frisado. Afinal de contas, nós chegamos até esse momento ao modelo do Estado constitucional de direito. Nós não estamos num Estado de direito ou apenas num Estado democrático de direito. Não, nós estamos num Estado constitucional de direito. Porque o modelo desse Estado ele é ditado pela Constituição do Estado, pela própria Constituição do Estado. Então, se o modelo de Estado e a Constituição é quem diz qual é o modelo de Estado, e ainda diz que esse Estado tem que ser democrático, obviamente que esse é um modelo de Estado constitucional e democrático de direito. O constitucional vem antes do direito. Para você notar a supremacia do direito constitucional. Porque não se faz, não é mais suficiente falar apenas de um Estado de direito ou de um Estado democrático de direito. A palavra constitucional ela tem que estar inserida no discurso, em função de que o modelo de Estado é esse. É o Estado constitucional. Mas isto não quer dizer, como leciona Rafael de Jorge, isso não quer dizer que nós tenhamos grandes construções de teoria do direito a partir do direito constitucional. Eu diria o contrário.
O direito constitucional não gerou grandes teorias sobre o direito. Pelo contrário, ele se tornou extremamente pobre à luz dessa perspectiva, digamos assim. Quais são as grandes construções teóricas acerca do direito que nós temos depois do positivismo jurídico? A construção principiológica do direito? Sim, a construção principiológica do direito ela é muito antes do direito constitucional se tornar um império. Agora, no paradigma do direito positivo, nós tivemos construções extraordinárias, né? Seja a ideia da dogmática como ciência do direito, sejam as ideias sobre a finalidade do direito ou a função do direito na sociedade moderna, seja a ideia do alcance da norma ou alcance da dogmática à luz das realidades sociológicas e da ideia formal do sistema do direito, né? E tantas outras ideias que tivemos com a teoria do direito, ou as teorias do direito no século XX, né? Durante todo o século XX. Então, a ideia, como grade, como conteúdo, a partir desse sexto encontro, é tratarmos do que esses autores têm chamado de pós-positivismo, né? Ou pensamento jus-filosófico, né? O quanto, e essa é a proposta, o quanto esses pensamentos pós-positivistas são pós-positivistas. O quanto esses pensamentos jus-filosóficos são jus-filosóficos. Ou seja, comecemos do final para o início, porque não sabemos quando estamos no final e nem tampouco sabemos quando é o início, como diz Rafael de Jorge. O que seria um pensamento jus-filosófico na contemporaneidade? Que pensamento do direito que nós podemos olhar e que podemos dizer assim, nossa, que pensamento jus-filosófico, que filosofia do direito fabulosa. Qual é a grande construção da filosofia do direito contemporâneo? Aqui eu vou me socorrer de alguma delas. A nova retórica de Chaim Perelman, o direito como teoria da integridade de Dworkin, a teoria das ponderações de Robert Alexy. Isso são grandes teorias? Todas essas que eu mencionei aqui são tão grandes quanto a afirmação da dogmática como a ciência do direito? Não me parece que sejam. E aquilo que os autores chamam de teorias ou filosofia do direito, será que realmente são teorias do direito, são filosofias do direito? Qual a estrutura desses pensamentos? É realmente um pensamento jus-filosófico, ou seja, é realmente um pensamento da filosofia do direito? E quando nos deparamos com a expressão pós-positivismo, o que é esse pós-positivismo? Pós-positivismo, então, seria a ideia da estrutura constitucional, que é uma estrutura principiológica, primeiramente, de coordenar, portanto, ou de organizar, portanto, as relações sociais nesse modelo de sociedade moderno, contemporânea, e, portanto, não estaríamos mais vinculados ou submetidos unicamente ao império da norma, mas sim a uma ideia em que, na teoria do direito, o império dos princípios tem que ser mergulhado nessa teoria do direito e, portanto, ressignificarmos a teoria do direito? Ora, eu vou voltar ao positivismo para ir para esse pós-positivismo. Se o pós-positivismo, se eu tenho que interpretar, por exemplo, o pós-positivismo como, e aqui vou utilizar o título do livro do professor Conrad Hesse, a força normativa da Constituição. Então, se um pensamento pós-positivista é fugir de Kelsen, da sua teoria pura, né, e irmos para o campo constitucional e sustentarmos a ideia do império constitucional como um direito de realização material e de realização principiológica, então eu vou fazer a incursão no trabalho do professor Conrad Hesse a dizer assim, sim, a força normativa da Constituição. Mas aí eu tenho que perguntar, qual é a força normativa da Constituição? Por exemplo, a Constituição, no artigo 6º, diz que o trabalho é um direito fundamental social.
E nesse país hoje tem 15 milhões de desempregados. A Constituição vai resolver esse problema? Ora, a saúde é um direito fundamental social. Mais de 465 mil pessoas têm morrido por causa de um vírus porque o governo não compra vacina suficiente para imunizar a população. Onde está a força normativa da Constituição? Onde está essa filosofia principiológica da Constituição? Onde está esse pós-positivismo que agora tem que ser interpretado na Constituição? A moradia é um direito fundamental social, mas esse país tem um déficit de mais de 10 milhões de pessoas que não têm onde morar. Então, o que é esse pós-positivismo? O que é essa filosofia? O que é que eu tenho que interpretar como uma grande construção que eu possa nominá-la como pós-positivismo ou filosófica? Qual é a grande construção contemporânea, a grande construção teórica contemporânea que eu possa nominá-la com uma dessas duas expressões? Pós-positivismo ou filosófica? Os direitos humanos? Se for para fazer stand-up, a gente começa pelos direitos humanos. Né? Se é para fazer piada, porque qual é a efetividade dos direitos humanos num país como o Brasil? Se formos, por exemplo, para a questão penal, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o sistema penitenciário brasileiro é inconstitucional. Mas qual foi a medida que foi tomada para sanar essa inconstitucionalidade do sistema penitenciário brasileiro? Ou aquela decisão da DPF 347 do Supremo Tribunal Federal, nós podemos falar hoje que ela é puramente simbólica. Porque qual é a força normativa daquela decisão? Então, aquela decisão, ela é pós-positivista, ela é filosófica? E se ela é pós-positivista e ela é filosófica, qual é o poder dela? Ela se fez, como vimos no encontro passado, quando Luhmann diz que no segundo nascimento do direito tem dois nascimentos do direito. O primeiro é a prolação da decisão judicial, o segundo é a execução dessa decisão judicial. Como é que está o segundo nascimento desse segundo nascimento, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 347? Qual é a efetividade desse direito constitucional? Porque não nos esqueçamos que o pensamento constitucional fez carreira, né, afirmando que o positivismo jurídico era um sistema esgotado do direito, uma teoria esgotada do direito, né, porque causava mais injustiça do que justiça. Né, quando nós sabemos perfeitamente que o positivismo jurídico nunca teve por função construir justiça. Em que momento Kelsey disse que a teoria pura do direito iria construir justiça no mundo moderno? Né? Mas os constitucionalistas fizeram carreira dizendo assim, não, o positivismo jurídico não tem mais sentido depois da Segunda Guerra Mundial, como se o problema da Segunda Guerra Mundial tivesse sido o positivismo jurídico e não a política. Né? Porque o sufrágio popular, o qual Hitler chegou ao poder, o sufrágio popular não está na teoria pura do direito, mas está na teoria da Constituição. E aí tem-se o esgotamento do positivismo jurídico com a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. E aí o constitucionalismo diz, nós vamos realizar justiça porque o direito constitucional é o direito das realizações materiais. Muito bem. Tá certo. Comecemos, então, pela ideia dos direitos fundamentais individuais. Olha a realidade criminógena brasileira e observemos o quanto os direitos fundamentais individuais são cumpridos. Prisão em flagrante, que é convertida em prisão preventiva. Prisão preventiva que dá os 90 dias e aquele que emitiu o mandado de prisão preventiva não reavalia a prisão preventiva, e o camarada continua preso, né? E se impetram habeas corpus,
e aí um ministro do Supremo dá uma decisão de caráter liminar, que é caducada por outra decisão liminar por outro ministro da mesma casa, da mesma hierarquia. Então, nós temos duas liminares, uma que afirma a liberdade, outra que nega a liberdade, não mais dentro do positivismo, mas dentro do constitucionalismo. Qual é a efetividade desse direito constitucional? Nem nos dirigindo para a ideia coletiva, né, ou supra-individual, mas na ideia individual da liberdade. Qual é a efetividade? Qual é a justiça que esse direito constitucional constrói quando vem uma norma, e aí sim, positiva, né, que cria na realidade brasileira, que é uma realidade existente em vários outros países, mas menos aqui, chamada juiz das garantias, exatamente para minimizar as consequências em matéria de negação dos direitos individuais do ser humano livre, nesse modelo de sociedade. E aí, um ministro do Supremo dá uma decisão liminar, suspendendo aquele capítulo da norma, da Lei 13.964, suspendendo o artigo 3º A a F, que trata sobre o juiz das garantias, suspendendo por 6 meses, e ele é o presidente da corte. E aí, quando acaba o mandato dele, o que se torna presidente dá outra decisão, suplantando aquela decisão, dizendo que a norma não está suspensa por 6 meses, mas sim por tempo indeterminado. Então, que direito constitucional é esse que veio para construir justiça? E que o problema era o direito positivo? Então, a pergunta, já em matéria de direitos fundamentais individuais, ela me parece, como dizia a frase atribuída a Nelson Rodrigues, ela me parece o óbvio ululante. Ou seja, vem uma norma de direito positivo, dizendo que agora nós temos um instituto chamado Juiz das Garantias para minimizar o espaço das negações dos direitos individuais. Aí vem uma decisão constitucional, da Corte Constitucional, suspendendo a eficácia normativa dessa norma, dessa lei. E isso é construir justiça? Que modelo de justiça é essa que o direito constitucional, na decisão judicial, constrói? Só para falar de direitos fundamentais individuais. Mas aí podemos ir para o artigo 6º, ou do artigo 6º até o 11 da Constituição, sobre os direitos fundamentais sociais. Lutamos e lutamos, dizia um certo senador da República, chamado Cristóvão Buarque. Lutamos e lutamos para colocarmos uma palavra no caput do artigo 6º da Constituição, no constitucionalismo, ou no ápice do constitucionalismo. Porque o ápice do constitucionalismo, pelo menos para aqueles constitucionalistas que têm algum compromisso com o processo civilizatório, né, é não escapar da ideia dos direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. E aí, dizia Cristóvão Buarque, lutamos e lutamos para colocarmos uma palavra no caput do artigo 6º da Constituição. A palavra é alimentação. 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 E aí, semana passada, aparece uma pesquisa dizendo que neste país, 19 milhões de pessoas no ano de 2020 passaram fome. E o caput do artigo 6º da Constituição, ele não diz que a alimentação é um direito fundamental social. Então, como é que 19 milhões de pessoas passaram fome neste país no ano de 2020? E o problema era o positivismo jurídico? O problema era Kelsen? O problema era a teoria pura de Kelsen? O problema eram os problemas capitais do direito estatal, como escreveu Kelsen em 1911? Para completar, aparece a Associação Brasileira de Soberania Nutricional e Alimentícia, dizendo que neste país, 116 milhões de pessoas acordam todos os dias, desde a metade do ano de 2020 até hoje, portanto já vai fazer um ano, agora no mês de junho, há quase um ano,
116 milhões de pessoas nesse país acordam todos os dias e não tem a garantia de que irá fazer uma alimentação nas próximas 24 horas. Então, qual é a justiça que esse direito constitucional constrói, que o direito positivo não conseguia construir? E, naquele caso, não conseguia, porque não era função do direito positivo construir justiça. Mas o direito constitucional disse que veio para realizar materialmente o direito. Então, a ideia, a partir deste programa, a partir do sexto encontro desse programa, é irmos do positivismo jurídico ao constitucionalismo, né? Identificarmos o que é esse pós-positivismo, o que é esse pensamento jus-filosófico, né? E, como diz Rafael de Jorge, essas etiquetas chamadas neoconstitucionalismo, ativismo, decisionismo, né? Que eu chamo de outdoor, né? São grandes outdoor, né? Quando você lê essas expressões neoconstitucionalismo, ativismo judicial, decisionismo, é como você tá na sala da sua casa e assistir a propaganda no McDonald's. Explicação. Você está lá, aí aparece aquela publicidade do McDonald's. Aí aparece aquele Big Mac. Aí na publicidade ele é enorme, assim. Quando você vai lá comprar, ele é desse tamanho, assim. Aí você diz, oxe, onde é que está aquele da publicidade, que é desse tamanho? E aqui, quando eu venho comprar, ele é desse tamanho. São essas etiquetas nascidas dentro do direito constitucional. O direito constitucional é grande? É. O direito constitucional, provavelmente, é a teoria mais relevante da memória do direito? É. A ideia de Constituição pode representar ou representa o salto civilizatório para o mundo ocidental que nem a norma, nem a lei pura conseguiu realizar? Pode. Mas esses slogans, neoconstitucionalismo, ativismo judicial, decisionismo, de teoria, isso não tem absolutamente nada. Agora, a teoria constitucional, né? A teoria constitucional como luta dentro do processo civilizatório ocidental, isso é inequívoco. Podemos, inclusive, apontar a partir da Inglaterra até os Estados Unidos, passando pela França. Com a ideia, fundamentalmente, das cartas de direito. Com a ideia, fundamentalmente, das declarações de direito que vão precisar de força normativa para poder exigir o cumprimento delas próprias. E que o advento da Constituição, a invenção da Constituição do Estado, se torna, sem dúvida alguma, o salto mais relevante no processo civilizatório. Não tenho dúvida sobre isso. Agora, chamar o neoconstitucionalismo de teoria, chamar o ativismo judicial de teoria, chamar o decisionismo de teoria, aí já é vender o que você não tem. Ou seja, é 171, é estelionato. Porque não são teorias. Não tem uma estrutura. Qual é a estrutura do neoconstitucionalismo? A estrutura teórica. Qual é o teorema teórico do neoconstitucionalismo? Se nós formos lá atrás e perguntar qual é o teorema da norma, Luciano, como ciência do direito? Vamos ficar aqui 2 horas e eu explico as 2 horas. Ou então, podemos pegar só um livro de Kells e ele explica tudo naquele livro dele. Agora, qual é a estrutura teórica do neoconstitucionalismo? Qual é esse teorema teórico do neoconstitucionalismo? Qual é a estrutura teórica do ativismo judicial? Qual é a explicação científica da decisão judicial no ativismo? Como é que o juiz explica, do ponto de vista científico, a decisão que ele toma,
que nega a norma infraconstitucional e nega a Constituição e nega os tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. Como é que ele explica isso pela expressão jus-cientificidade da sua decisão judicial? Porque, no seu ativismo, ele toma a decisão para afirmar direitos. Mas quais são esses direitos que ele está afirmando? Qual é o conceito desses direitos que ele está afirmando? Qual é a definição desses direitos que ele está afirmando? E no decisionismo, que é o inverso do ativismo, que é negar direitos existentes, tomando a decisão judicial, ou seja, afastando do lado intrínseco do direito uma série deles previstos para afirmar uma decisão que os coloca para fora. Qual é o teorema jus-científico dessa decisão intitulada decisionismo jurídico? Como é que o juiz explica isso? Qual é o teorema? Estou olhando aqui. Vou até pegar aqui, só um minuto. Volto a repetir, o constitucionalismo é uma teoria, e sem dúvida, das teorias do direito, pode ser intitulada, tem muitas divergências, mas pode ser intitulado como salto civilizatório, a invenção da Constituição do Estado como um processo de codificação que vai reunir todas as declarações, todas as cartas de direitos, porque todas aquelas cartas eram num único sentido, no sentido da construção do processo civilizatório. O que significava dizer processo civilizatório, construção do processo civilizatório? Limitação do poder do monarca, limitação do poder da igreja como representante da entidade divina, para afirmação de racionalidades humanas traduzidas em cartas de direitos. A origem Constituição dos Atenienses. Agora, aqui tem um teorema. Aqui tem um teorema jus. Qual é o teorema jus-científico do neoconstitucionalismo? Qual é o teorema jus-científico do ativismo judicial? Qual é o teorema científico do decisionismo jurídico ou judicial? Então, a ideia é, a partir desse sexto encontro, nos debruçarmos sobre essas expressões. Porque, como diz Rafael de Jorge, as palavras não são ingênuas. As palavras têm memória, as palavras têm significado, as palavras têm sentido, as palavras têm biografia. Ou seja, elas têm uma raiz etimológica. Elas não são ingênuas. Então, a ideia é partirmos dessas perspectivas. Mas não hoje. Não hoje, porque hoje eu tenho um projeto para vocês. Agora, para vocês, não para vocês todos. Por exemplo, para aqueles que já estão em um projeto PIBIC aqui no curso ou num projeto de extensão, não poderão estar nele. Aqueles que virão a estar no projeto PIBIC ou de extensão poderão, mas aqueles que já estão não poderão. Aqueles que já publicaram textos por aqui também não poderão estar para esse primeiro momento. Aqueles que apresentaram o texto para o programa de criminologia também não poderão estar nesse projeto. O projeto é esse que eu vou colocar agora aqui. Quem tiver interesse, candidata-se, porque vou explicar. Vou colocar no chat.
Muito bem. A ideia, inicialmente, esse vai ser um programa fixo do NUPOD, né? Que estará sempre em renovação. Assim que for cumprida uma etapa com 10 filmes, será reaberta outra etapa com mais 10 filmes. Então, é um projeto que eu chamei de Sociedade, Direito e Cinema, Sistema, Realismo e Arte. A palavra sociedade, obviamente, está ligada ao subtítulo Sistema, e, portanto, é teoria da sociedade, teoria dos sistemas sociais de Luhmann e de outros autores, etc. A ideia direito vai estar ligado à palavra realismo, realismo jurídico, realismo do direito. E a palavra cinema vai estar ligada à palavra arte, a sétima arte. É neste sentido. Então, eu vou pedir para aqueles que preenchem os critérios, lembre-se, se você está como bolsista nesse grupo de pesquisa atualmente, e não aqueles que se tornarão futuros, que são futuros bolsistas, não, mas os que já estão em projeto PIBIC de extensão, não podem estar nessa primeira versão, ou nessa versão originária, digamos assim. Quem apresentou o texto no último programa, que vai ser publicado no e-book, também não poderá estar nesse projeto. Nessa primeira versão, quero dizer. Então, dos que estão aqui, podem apresentar seu nome. De 24, eu não sei quantos estarão. Porque nós vamos fazer um sorteio, se for mais de 10. Como eu disse, vai sempre se renovando. A cada cumprimento, eu vou renovar. Vai ser um programa fixo no NUPOD. A ideia é você assistir, quando sortear aqui, assistir o filme, você assistir o filme, para escrever um texto entre 5 e 10 páginas, não mais do que isso, mínimo de 5 páginas, máximo de 10 páginas, não mais do que isso, que vai para dentro de um e-book que vai se tornar... Não, é sorteio, Joelson, é sorteio. Que vai se tornar um e-book que vai ser uma série de livros eletrônicos. A cada programa de lições, nós teremos, portanto, esse programa dentro do programa de lições. Programa Sociedade, Direito e Cinema. Então, a cada programa de lições que tiver, teremos esse subprograma, e aí as pessoas apresentam o texto, e será publicado num e-book também, e que será uma série do NUPOD, Sociedade, Direito e Cinema, enquanto o grupo existir, digamos assim. Então, vamos lá. Já vi nomes aqui. Um é Joelson. Vamos lá. Deixa aqui. Petúnia. Deixa eu olhar aqui para cima se tem mais. Tamires. Quem mais? Quem é? Claro que pode. Claro que pode. Independente de ser da UEPB ou não. Quem mais? Não, quem escreveu o texto para o último programa não pode participar dessa versão inaugural, dessa versão originária. Vai ter que aguardar o próximo, já que será uma série. Não pode quem já é bolsista do grupo, não pode quem já escreveu o texto que vai ser publicado daqui a pouco, como do programa de ciências criminais, como programa de criminologia, desculpa.
Pessoal, tem 23 pessoas aqui. A maioria aqui já escreveu texto nesse grupo? Eu acho que já, viu, professor? A Acho maioria que já sim. escreveu texto aqui? Marília Lopes. Marília, você já escreveu algum texto aqui? Lívia Clara. Lívia Clara nunca apareceu aqui em texto. Lívia Clara. Não, você está no PIBIC. Johanne, não, mas você está no PIBIC de quem? Eu falei aqui PIBIC que seja sobre minha orientação. Aí não pode. Mas se você está no PIBIC de outro professor, aí não tem problema algum. Johanne. Johanne. Quem mais? José, também tem interesse. Claro, José Fernandes. Alcirão Fernandes. José Alcirão Fernandes. Deixa eu olhar aqui essa lista, quer ver? Pessoal. Anderson, que eu saiba, não escreveu texto aqui. Arthur Lira não escreveu texto até agora. Emily Kelly também não escreveu. Dandara de Salles também não escreveu. Tu já escreveu, João? Tu tá no de ciência, no de criminologia? Sim, e naquele projeto de PIBIC também. Hã? E naquele projeto Não, mas de naquele PIBIC. ainda vai ser. Ainda vai ser. Mas eu escrevi já em criminologia, eu até queria, mas não posso. Não. Tá. Larrice, sim. Lívia Clara não está aqui. Lucas Oliveira está aí. Lucas? Não. Lucas tem a tese. Maria Clara já colocou o nome. Maria do Rosário não escreveu. Mariane, sim. Marília Lopes, que eu saiba, não. Mahaine está em extensão. Mona Lisa já escreveu para o outro. Petúnia está aqui. Rafael Reis está num livro. Rafael Reis está à disposição. Arthur Lira. Rafael Reis está num. Rafael Reis tem um artigo dele no livro de Organização Criminosa. Então, Arthur Lira. Tamir está aqui, Johan está aqui. Olha aqui, quem mais? Marília, não vai querer participar? Vamos fazer uma sessão espírita aqui. Marília, você está aí, Marília? Marília, entre em contato conosco. Está pensando. Tá certo. Okay. Vai entrar, vai estar, Anderson, ou não? Anderson Guedes. Dandara de Salles. Não vai, Dandara?
Não, ainda não. Eu saiba que são 8 até agora. 2, 4, 6, 8. A Emily pediu para participar também. Se eu incluo a Emily. Emily. Pediu? Sim. Então, 9, falta 1 agora. Emily Kelly. Falta 1 para completar 10. 1 ou 1? Muito bem. Mais alguém? Professor, eu tô, né, Luciano? Sim, Maria do Rosário? Então, bora lá. Ok. Então, completou os 10. Rosário. Vamos lá. Pronto. Temos aqui. Vou mexer. Vou jogar aqui. Ela são os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. 10. Deixa eu puxar aqui a lista. Estou aqui com a lista. Vamos lá. Então, vai ser pela ordem crescente. Vou sortear o nome, aí vai ser. Primeiro que sair, a primeira, filme 1. O outro, filme 2, filme 3, filme 4, até o 10º. Ok? Todos me ouvem? Tudo em ordem? Primeiro filme é Amistade. Joelson. Nota aí, Joelson. Primeiro filme é Amistade. Segundo filme, que é Django Livre. José Fernandes. Terceiro filme, que é Slappers. Ei, caiu aqui. Já caiu, já vou pegar. Terceiro. Anderson Guedes. Slappers. Quarto filme, que é Green Book. Arthur Lira. Quinto filme, que é Os Sete de Chicago. Petúnia. O sexto, que é Em Nome do Pai. Maria do Rosário. O sétimo, 12 Homens e uma Sentença.
Tamires. O 8º, A Espera de um Milagre. Johanne. O 9º, O Vento Será Tua Esperança. Esse filme é fabuloso. Lívia Clara. E o 10º, Os Últimos Passos de um Homem. Emily Kelly. Portanto, anotem aí qual o seu filme. Na próxima semana, próxima quinta-feira, faço um encontro com esses 10 para discorrer um pouco sobre a ideia, apenas para auxiliar, algumas instruções para auxiliar na construção do texto, né? Principalmente no que se refere à ideia de sociedade e como queremos construir com a película, a ideia de teoria do direito e, finalmente, com o cinema. Mas um encontro só. Procure assistir o filme, levantar interrogações, dúvidas, para que eu possa responder no próximo encontro, próxima semana, com os 10 do projeto. A UEPB entra em recesso agora, quer dizer, o ano letivo termina agora, sexta-feira, dia 4, termos de provas e aula, se eu não me salvo engano. E voltamos com o programa para o 6º ou 7º encontro do programa de lições, quando retornar às aulas na UEPB. Eu preciso dar uma olhada no calendário, mas deixarei um informe lá no grupo com a data de retorno para o 7º encontro desse programa. E com os 10 aqui, na próxima quinta-feira, só para digamos assim, uma lição geral de instrução da construção do texto. Anotem aí, o texto tem que ser apresentado no dia 31 de julho, e não junho, 31 de julho, 31 do mês 7, ser encaminhado para um e-mail que depois vou fornecer, digamos assim. Dúvidas? Perguntas? Interrogações? Não, se tiver no encontro da próxima quinta, a gente, né, desmistifica. Fica sob sua orientação. Beleza, tranquilo. Muito bem. Então, boa noite a todas e todos. Com os 10, nos vemos semana que vem. Com os demais, quando recomeçar o calendário e, portanto, no 7º encontro. Tchau. Beleza. Tchau a todos e todas. Deixa eu tirar aqui da gravação.